Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos de informações do Palmeiras, né? Palmeiras que vai enfrentar o Cerro Porteño aí fora de casa. Como eu falo aqui, não tem jogo fácil. O que tem é o time fazer o jogo ser fácil. Mas, ultimamente o Palmeiras está dando uma oscilada, mas creio que vai melhorar. Todo time passa por essa oscilação. Não tem time no Brasileiro que não passe. Já estou acostumado já com isso. Sempre vejo esse tipo de situação. Então, vamos ver aqui, né? O Nicolete, né? Pessoal aí também do Jogo Aberto trouxe informações ali, pra gente ficar atualizado. E o Palmeiras entrar em campo aí amanhã aí, jogar bem, ganhar, sem sensacionalismo, sem mentirada. Vamos ao vídeo. Além da expulsão, né, tem que agora reverter este placar no jogo de volta. Quem chega com todas as informações é Vinícius Nicolete. Nicolete, seja bem-vindo ao Sport Center. Bom dia. Boa tarde, gente. Desculpa. Tudo bem, Natasha? Boa tarde para você, para os companheiros, fãs de esportes. Falamos aqui da área comercial de Assunção, mas a gente previa essa entrada do estádio Nova Oia, que é o estádio do Cerro Porteño, só que nesse momento o Cerro Porteño está treinando no estádio. O técnico Ariel Holan fez questão de fazer esse treinamento porque ele está treinando cobranças de pênaltis. O primeiro jogo acabou empatado 1-1, se acabar empatado novamente, vai para as cobranças de pênalti. E ele quis treinar no seu estádio para sentir ali a referência e também o ano, porque o Cerro não se classifica para as quartas de final da Libertadores desde 2019. Em 2011, o ano poupou todos os jogadores pensando no Palmeiras. Vai ter um desfalque em relação ao primeiro jogo. Já não tem o Pires da Mota, o Matias Pereira, Matias Pérez, dois jogadores que não atuaram no primeiro jogo, e o Domingos Cecílio, que é um dos principais jogadores do Cerro, atacante, jogador ali de meio campo, fazendo essa transição meio campo-ataque. Ele se machucou na primeira partida, tá fora do confronto contra o Palmeiras. Então o Palmeiras vai enfrentar muita pressão por aqui, todos os ingressos vendidos, e a equipe Alviverde treinando hoje em São Paulo, chega aqui em Assunção 5:30 da tarde. E chega com dois desfalques importantes, sem o Andréas Pereira, que foi expulso no primeiro jogo, e o Sousa. O Ramon Sousa entrou no segundo tempo da partida contra o Fluminense, ele entrou no intervalo, se machucou durante a partida, uma contusão muscular, também está fora desse jogo. O Palmeiras tem dois retornos importantes na defesa, o Alexander Barbosa, que foi preservado da partida contra o Fluminense com dores no pé, um trauma que ele sofreu já há uns 15 dias, jogo mais tranquilo, ele fica fora, como foi o jogo contra o Fluminense, descansou pensando na Libertadores, e tem também a volta do Kelvin. Então o técnico aí, Abel Ferreira, tem uma possibilidade a mais de armar a equipe, voltar com o esquema com 3 zagueiros ou manter o esquema que ele entrou contra o Fluminense, com 4 jogadores atrás, 4 no meio e 2 atacantes. O Lucas Evangelista é o favorito para assumir a vaga do Andréas Pereira no meio-campo. Vamos ouvir então o que falou o Maurício sobre esse confronto contra o Cerro Porteño. A equipe paraguaia então levando como o jogo do ano, mas também importantíssimo para o Palmeiras, que tenta avançar de fase na Libertadores. Sim, a gente sabe que nos últimos 4 jogos a gente não tem ido bem, não tem ganhado nenhum jogo, então a gente sabe da importância que é esse jogo, por se tratar também de uma oitava de final e sempre do próximo jogo é o jogo da nossa vida, é uma final pra gente, então a gente tem que lidar como se fosse esse tipo de jogo para sair de lá com a vitória e a classificação. Sim, a gente sabe que é uma equipe muito qualificada, a gente já enfrentou eles 3 vezes nessa temporada, então a gente sabe muito bem como eles marcam ali em marcação individual, então a gente tem que estar bem atento com isso e buscar fazer o nosso jogo para sair com a classificação. 3 vezes essa temporada, e como destacou o Maurício aí, o Palmeiras ainda não conseguiu vencer o Cerro, empatou jogando aqui em Assunção, perdeu em São Paulo na fase de classificação, e agora a primeira partida também empate. Um destaque aqui, Natasha, porque o Palmeiras reclamou demais da dimensão do campo na primeira partida, porque o Cerro diminuiu 4 metros, ficou mais estreito, e o campo terá 64 metros novamente. É o mínimo que a FIFA exige, eles não diminuíram mais, não mudaram o tamanho do campo, então vai manter os 64 metros ali de largura, pensando aí nesse confronto também contra o Palmeiras. A equipe Alviverde nunca perdeu para o Cerro Porteño jogando aqui em Assunção. Em 8 confrontos são 5 vitórias e 3 empates, aliás, em 9 confrontos, 5 vitórias e 4 empates, e nas 2 vezes que se enfrentaram em oitavas de final, 2 vitórias do Palmeiras. Mas tem essa:
esse ano ainda não venceu o Cerro Porteño. Natasha. Boa, Nicolete, obrigado por todas as informações, um ótimo trabalho. Olha só. Diante do Cerro Porteño, vira a rede. Aqui estamos e seguimos com a Libertadores. Amanhã joga o Palmeiras lá no Paraguai, diante do Cerro. E a equipe de Abel Ferreira precisa encontrar soluções urgentemente. Se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Pressão, uma palavra não muito usual no dicionário recente do Palmeiras. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficamos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhamos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. As cobranças em relação ao trabalho de Abel Ferreira andam tomando as redes sociais. O Palmeiras tá sem treinador! A noite do terror tá próxima, Abel. Os torcedores entendem que o time pode render mais. O inesperado empate em 1-1 com o Cerro Porteño e a derrota para o Fluminense aumentaram a fervura. O time é vitorioso. Sim. É só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece. Desde a derrota para o Flamengo na final da Libertadores do ano passado, quando chegou a marca de 6 jogos sem vencer, com 4 derrotas e 2 empates, o Palmeiras não ficava tanto tempo sem vitória. E agora vive a pior sequência da temporada de 2026. Já são 4 jogos, com 2 derrotas e 2 empates. A gente sabe que nos últimos 4 jogos a gente não tem ido bem, não tem ganhado nenhum jogo, então a gente sabe da importância que é esse jogo. Por se tratar também de uma oitava de final e sempre do próximo jogo é o jogo da nossa vida, é uma final pra gente, então a gente tem que lidar como se fosse esse tipo de jogo para sair de lá com a vitória e a classificação. Desde 2020 é nos momentos difíceis que nós precisamos estar unidos. União. No treino de ontem, a presidente Leila Pereira esteve presente na academia de futebol, saiu em defesa de todos. Com a minha total confiança, vamos em frente em busca de nossos objetivos. Temos muito a celebrar. O importante é que a presidente do Palmeiras acredita no trabalho da comissão técnica, do diretor de futebol e de nossos jogadores. Vamos em frente. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o meia Andrés Pereira suspenso, mas terá o retorno do lateral direito Kelvin, recuperado de lesão na coxa direita. Outra novidade deve ser o retorno do sistema com 3 zagueiros, não utilizado na derrota para o Fluminense. Assunto ironicamente falado na coletiva por Abel, devido às críticas recebidas. Faltam os 3 zagueiros. Mas qual que é a principal justificativa? Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. Palmeirense, não chega a ser uma crise, mas que pode virar uma das grandes se o Palmeiras não chegar às quartas de final da Libertadores da América. Esta competição, eu digo, calma aos meus jogadores, calma a nossa torcida. Ainda temos mais 90 minutos em casa do nosso adversário para atingirmos o objetivo que queremos, que não altera, está na etapa seguinte. Cicinho, o que acontece com o Palmeiras de Abel Ferreira? Claro que o time ainda é o primeiro colocado na Série A, pode se classificar na Libertadores, está brigando na Copa do Brasil, mas é uma equipe que passa por um momento técnico de instabilidade. Exatamente, isso é normal em todas as equipes. O Flamengo passou por isso, tantas outras equipes passaram por esse momento. É que o Palmeiras ele tem os principais jogadores, a equipe que todos nós estamos esperando aí, a conquista de títulos pelo elenco que formou, por questões financeiras também, um clube muito bem organizado, e às vezes o torcedor chora de barriga cheia. Então isso... sim, chora de barriga cheia, porque o Palmeiras é líder da competição, o Palmeiras está lutando... Tá jogando nada, Xixi, tá há mais de 5 jogos. Mas é uma instabilidade que todas as equipes passam. O Abel, por questões de algumas decisões
lesões também, e ele tem a parcela de culpa dele, fazer algumas mudanças, essa questão de rodízio com muitos jogadores. O torcedor tá brigando de barriga cheia. Se ele não tem um time, se ele mexe no time toda hora, se ele cada jogo ele tem um time. Você acha que não tá chorando de barriga cheia? Ele não tem um time, ele tem 2. O torcedor tá errado de ficar chiando. Perdeu pro Galo em casa, tomou pressão do Cerro em casa. O que você reclama do banco do Corinthians, ele não pode reclamar. Você acha que o torcedor tá de sacanagem? Eu não posso reclamar. Então, assim, é um time que tem dois elencos de 11 jogadores que pode jogar tranquilamente. A questão é, muitos não estão vivendo um bom momento. Aí quando você tem o Maurício, que é um dos principais jogadores, que veio bem da Copa do Mundo, você coloca o cara no banco. Então assim, algumas alterações que ele está fazendo, que o Palmeiras não está se encontrando, mas essa estabilidade é normal. Agora, Chico Garcia, o Palmeiras é um time que ele pode buscar soluções caseiras. Ele tem como mexer no time, o ataque é farto. Tudo bem que o Paulinho tá fora, o Vitor Roque não tá no melhor momento, mas ele tem muitos jogadores. Acho que a lateral direita é um calcanhar de Aquiles pro Abel Ferreira. A zaga agora ele pode jogar com 3 zagueiros, com 2, ele precisa acertar o time titular, o básico do futebol. Define os 11, depois você vai compondo, vai mudando ocasionalmente. Eu acho que falta simplicidade para o Palmeiras. Contra o Fluminense, ele até abandonou o sistema de 3 zagueiros para começar o jogo. E aí eu pensei, para poupar o Barbosa. Mas aí eu pensei, uma escalação muito mais equilibrada, né? Daquilo que a gente está imaginando que ele fosse fazer. E não deu certo também pelo resultado. Porque o Fluminense virou o jogo. A questão é que o Abel, ele tem material humano, ele tem recursos, ele já enfrentou outras instabilidades. Agora, é preciso dizer, eu não acho que ele vai ser demitido, eu não acho que... pode ser que tenha uma crise, porque a torcida do Palmeiras tem uma exigência muito alta pelo investimento e recentemente por tudo que o Abel conquistou. Mas se não vem essa classificação, acho que a gente vai enfrentar uma turbulência muito grande aí no Palmeiras. Porque a torcida, ela exige muita coisa. E, obviamente, não você parar nas oitavas de uma Libertadores, depois de ter ido à final no ano passado. E esse ano ter conquistado apenas o estadual. A torcida não se contenta mais apenas com o estadual. Mas o único título que chegou na decisão foi o estadual. Os outros ainda estão em processo. Sim, tem a Copa do Brasil, tem o brasileiro, só que o brasileiro está oscilando, tem a Copa do Brasil ainda pela frente. Essa queda na Libertadores, que eu não acho que vai acontecer, não acho. Mas se acontecer, realmente vai carimbar essa instabilidade no mês de agosto que está sofrendo o Palmeiras. Que coisa, né? Com tantos elencos, o Sousa agora machucou, mas paraguaios no elenco contra um time paraguaio. Opa! Os caras até reduziram o campo lá para jogar com o Palmeiras. Vai. Bom, olha, se você... Então, a sua preocupação, ela é legítima. Mas eu ainda acho que, os jogadores que o Palmeiras tem, a experiência que esse time tem em Libertadores, porque uma coisa é a camisa do Palmeiras é muito forte na Libertadores. Mas aí você muda o time inteiro, a camisa... O jogador tem que estar acostumado com essa situação. E esse time do Palmeiras está acostumado. São jogadores acostumados com Libertadores, ser campeão. Tem vários jogadores campeões aí. Vários jogadores campeões da Libertadores. Agora, um grande problema do Palmeiras nesse momento é o goleiro. É o goleiro. Só? Ele não transmite. O goleiro? Mas se o Murilo goleiro... não tá bem. Hã? O Murilo não tá jogando. Não tem beleza. Lateral. O lateral. Não, eu sei, mas eu acho que quando você tem todas essas deficiências e o goleiro garante lá atrás, sabe, naturalmente o time passa a jogar. Quando você tem essas deficiências e o goleiro também falha, aí é um grande problema. Então, o que o Palmeiras tem que torcer nesse momento é porque o Carlos Miguel recupere a fase dele, que a gente viu várias vezes, não muitas, né? Que ele é um bom goleiro, Ele é um bom goleiro. Tanto é que eu mesmo falei várias vezes aqui, ele poderia ter ido para a Copa do Mundo. Mas não tem jogado bem, tá falhando. Mas eu não sei... Eu acho o Palmeiras muito forte, sabe? Muito forte. A qualquer momento vai começar a voltar a jogar bem. Porque isso que nós estamos vendo agora não é a realidade do Palmeiras. Não é a realidade. A realidade do Palmeiras é outra. É o oposto disso que o Palmeiras está vivendo. Entendeu? Vai lá, Gui. Existe um negócio que é dominante no futebol, apesar de tudo que a gente tenta explicar com tática, com o nosso trabalho aqui de análise, que é a técnica, que é a bola jogada. Os jogadores do Palmeiras são melhores jogadores do que os jogadores do Cerro Porteño. Não, isso são, mas... Ponto. Cara, eu acho que o Palmeiras, ele vai ter os mesmos problemas que teve aqui no Brasil, que é essa questão de não conseguir sair dessa boa marcação do Cerro Porteño, do Holan, mas o Palmeiras tem jogadores capazes de fazer o time vencer o jogo lá.
O Flaco é esse jogador, já fez várias vezes. O Vitor Roque é esse jogador, mesmo não estando bem. O Arias é esse jogador. O Maurício tem jogado bem. O Maurício eu não entendi, inclusive, porque que ele perdeu o espaço, né? A gente falou disso. Você falou isso aí ontem, eu também não conformo. O Alan, se ele não jogar de lateral, ele tem uma ótima capacidade de drible, de 1 contra 1, que isso não se explica, isso não é o técnico que vai ensinar. Isso é do jogador. Então o Palmeiras tem mais jogadores com essa capacidade. O Cerro Só Porteño, que o técnico também pega o Alan e bota ele pra jogar de lateral, então, né? coloca Esse é problema também. Pra que voltar pra assim, marcar a linha de 5. O Palmeiras tem essa deficiência na lateral. Se você bota o Giai não corresponde, você bota o Kelvin agora já tá liberado pra jogar, né? O Mike Kelvin tá no também mercado. não... Eu já te disse que... Decidiu. Quem? O Mike O palmeirense decidiu é muito condições. grato ao Mike, mas o Mike não saiu do Palmeiras por acaso, né? Então, assim, eu acho que é uma deficiência bem grande. Como eu disse, acho que o esquema de 3 zagueiros não necessariamente é um esquema defensivo, porque você libera os jogadores ali da frente. Só que eu acho que com os jogadores, as peças que o Palmeiras tem jogado, o Palmeiras fica muito sem pegada no meio. E, mais uma vez, agora que não vai ter o Sousa está com uma lesão muscular, não vai estar à disposição para esse jogo. Eu, Isabela, jogaria com o Maurício e colocaria o Flaco. Mas tem campinho? Você fez? Não, ainda não, amanhã. Só amanhã. Amanhã, o jogo... Cala então o Palmeiras. Não, só amanhã. Carlos Miguel, quem? Jai? Ou Kelvin? O Palmeiras da Isa ou do Abel? Não, Palmeiras da Isa. Da Isa. Isso é muita sacanagem. Você viu o que fizeram ali, ó? Eles põem rapidamente. e apagam. Eles puseram e apagaram. Eles põem e apagam. Puseram. Você não viu? Não vi, eu tava Não viu? pensando aqui. Você tava uma mensagem você não viu. subliminar Ainda bem lá que da você não viu. turminha ali. Ainda bem que você não viu. Foi colocado lá. Foi colocado lá. Olha lá. O Celu não gostou. O Celu é fã do Carlos Miguel e tá bravo. Bom. Jai? Kelvin? Não, eu jogaria com... 3 zagueiros e o Alan ali? Eu Então não critica. Se fizer isso, não critica. não consigo... Ou o Felipe Anderson? Não colocaria o Felipe Anderson. O que eu, Felipe Anderson faz essa função. uma coisa que eu tenho certeza é que eu não colocaria o Vitor Roque de titular. Eu acho que ele ainda precisa pegar ritmo, pegar confiança. Ele não voltou bem. Como eu disse, eu adiantaria o Flaco e colocaria o Maurício. Pô. E talvez jogaria com 3 zagueiros mesmo. Só que aí, ao invés do Giai, o Barbosa, o Murilo... É que o grande Gustavo problema Gomes. desse esquema O com Giai 3 não jogou zagueiros... contra o Fluminense? Não, foi o Barbosa. O Barbosa. Foi poupado, ele tava com um trauma no pé, foi poupado pra não... O grande problema desse esquema com 3 zagueiros é que o Palmeiras, na hora de marcar, ele marca com 5 atrás. Aí o Alan volta. Você pode fazer um 4. ou talvez Você pode fazer balançar com o Murilo caindo pra lateral direita sem bola. mesmo. Eu falei do Felipe Anderson. Fazer um 4-4-2 mesmo, mas assim, essa lateral direita é uma tristeza. Mas isso chama atenção. O ideal é o Kelvin voltar. Isso chama atenção, porque o Palmeiras é um time milionário. Aí é que não tá. tem um lateral direito. Você tava perguntando Você por que fala o São do Paulo não contrata, porque não tem dinheiro. O Palmeiras tem. Exato. O Santos não tem um lateral. Não tem dinheiro. Mas é explicável. É explicável. O Palmeiras é inexplicável. Porque assim, o ideal é ali talvez jogar com o Kelvin. O Giai não. Você não acha uma boa? Ele entrega sem bola e com bola ele fica... Não, com bola ele não entrega nada. Sem bola eu também jogo. Ele até sem joga. bola eu também jogo. Não, assim, eu acho que ele é... Jogava mais que o Pelé. sem bola. O Giai... Agora, quando a bola chegava... O Giai, defensivamente, ele até desarma bem e tal, assim, ok. Mas ele não consegue acertar um passe de 2 metros, gente. Acho que tem chance do Palmeiras chegar e pregar a bunda lá atrás? Não. Em Assunção? Então, dois pontos sobre esse jogo. Primeiro, Acho o Sormani... pelo contrário. O Sormani matou, assim, vai passar pelo Carlos Miguel. A classificação ou a eliminação vão passar pelo Carlos Miguel, na minha opinião. Eu não sei, O segundo ponto que eu tenho é o seguinte, me surpreendeu o jogo do Cerro no jogo de ida. Porque o também eu entendo, né? Tudo bem que tem um Kaique. Também eu não acredito que vão chegar agora e colocar o Kaique num jogo desse. Mas pra testar ele, velho, no Campeonato Brasileiro. Tanto que ele tá atraindo interesse aí do Sport, né? Sport Lisboa, nas últimas semanas, o clube português, né, fez aí sondagem pelo jogador. Ele vê o Kaique como uma boa opção. O Kaique tem apenas 23 anos, cara. Tudo bem, tá dizendo que o Carlos Miguel tem que ser reserva e não entrar mais. Tem um Lomba também, né? Mas poderia dar chance também ao Kaique, né? Em alguns jogos do brasileiro, porque tem o que? Brasileiro, Copa do Brasil
Sul-Americana e Libertadores. Pô, não testa outros goleiros, pô, só coloca o Carlos Miguel. Também tem que testar outros goleiros, pô. O cara falhou, não, o próximo jogo aí não é por nada, não. Vamos dividir aqui, cada campeonato poderia dar mais chance também ao Kaique pra ver. Vai que o cara entre e feche esse gol. Ah, mas porque é jovem, pô, pelo amor de Deus, pô. Todos os jogadores que foram o que foi, veio de baixo, veio de base, foram jovens, pô. Eu dava uma chance ao Kaique, velho. O Carlos Miguel tá falhando muito. E tá acabando prejudicando o Palmeiras. Vamos ser sinceros, contra o Atlético Mineiro mesmo, prejudicou, pô. Prejudicou. É. E o Kaique, né, disputou as últimas 2 temporadas em Portugal. Primeiro com a camisa do Farense, né? Farense, e depois representando aí o Nacional. Kaique foi bem no seu último clube, tanto que o Verdão optou por reintegrá-lo ao elenco e emprestou Aranha, concorrente direto. Além dele, o Palmeiras também conta com Carlos Miguel, Marcelo Lomba para o setor. Também tem o Lomba, né? Também, como falei, mas poderia dar chance ao Lomba, também o Kaique também, que é jovem. Poderia tentar, de repente, valorizar mais. Vai que ele entre aí, pegue melhor, comece a pegar bolas que o Carlos Miguel estava fazendo. E que dá chance também, cara. É a minha opinião, né? É a minha opinião. E o Palmeiras encerra, pessoal, encerrou aí, né? A preparação para esse jogo aí contra o Daíl Barbosa, né? Jogo contra o Cerro Porteño fora de casa. E como você viu aí, né? 2 em desfalque, né? O Sousa, o Paulinho também, que é desfalque eterno, né? Felizmente. Então, o jogo vai ser no estádio de Nova Ola, né? Amanhã, às 19 horas da noite, em Assunção, no Paraguai, né? Então, já boa sorte ao Verdão aí. Tamo junto. Abraço a todos e até o próximo vídeo.